Parece que qualquer um que seja alguém esteve num filme de Marvel. Deem uma olhada na Batalha dos Vingadores, Ultimato. Mas, obviamente, isso não é verdade. E apesar da popularidade da franquia, muitos atores tiveram que dizer não a unir-se ao universo Marvel, ou tiveram que deixar a franquia. De Emily Blunt a Jason Momoa, houve um monte de grandes atores que rejeitaram um a um as franquias mais populares do planeta. Tenha em mente que, para essa lista, estamos falando de todos os filmes de Marvel, não só do universo de Marvel. Wow, that's beautiful. That's great. Todos nós sabemos que o filme Demolidor, O Homem Sem Medo, de 2003, foi meio rude. Inclusive, o ator principal, Ben Affleck, declarou que detestou o filme numa entrevista em 2016. Mas o Ben não foi o primeiro ator a que ofereceram o papel de Homem Sem Medo. Essa honra, se quiserem chamar assim, seria de seu amigo e coautor de Gênio Indomável, Matt Damon, o que finalmente o fez rejeitar o papel, apesar de seu amor pelo personagem. Cito o que ele disse: um roteiro fraco e a pouca familiaridade com o diretor. Damon foi capaz de tirar seu amor pelo personagem da equação e rejeitou o papel, mas seu amigo Ben não pôde fazer o mesmo, porque amava demais o personagem. Sabem o que é um bom casting? Chris Pratt como Peter Quill, também conhecido como Senhor das Estrelas nos filmes de Guardiões da Galáxia. Pratt era dono desse papel, e a gente pensaria que nasceu para interpretá-lo. Mas o ator que esteve em Parks and Recreations não foi a primeira opção de Marvel para o papel. No fim das contas, foi Joseph Gordon-Levitt quem tinha sido escolhido por Marvel para dar vida ao Senhor das Estrelas. Mas apesar de que Marvel estava interessado nele, ele não estava interessado num papel de Marvel. Isso foi porque outro papel havia chamado sua atenção, que era ser o novo personagem de Johnny na sequência de Sin City, A Cidade do Pecado. Num giro surpreendente, Chris Pratt inicialmente também rejeitou o papel de Senhor das Estrelas, devido à sua figura e seu peso, mas eventualmente subiu a bordo e ficou em forma, dando-nos um dos mais memoráveis personagens do universo Marvel. Ela se uniria ao universo Marvel em Doutor Estranho como Christiane Palmer, mas Marvel tinha pensado em Rachel McAdams muito antes de ter Estranho no universo Marvel. Revelaram que ofereceram a McAdams o papel de Pepper Potts para os filmes de Homem de Ferro. No final das contas, não conseguiu o papel. Não sabemos se foi por sua audição ou por falta de interesse, mas parece que continua interessada nas idas e vindas do universo Marvel e tentou de novo. Acham que McAdams teria sido uma melhor Pepper Potts e fizeram uma boa escolha com Petrol? Parece ser uma verdade indiscutível que se você é um atleta famoso, pode atuar um pouco. Isso foi particularmente certo em 2010, quando o UFC estava em alta. Lutadores como George St. Pierre apareceram em O Soldado Invernal e Ronda Rousey fez um papel em Velozes e Furiosos 7. Jackson realmente era um favorito do estúdio para entrar na franquia. O filme em questão era X-Men Origins, Wolverine, a primeira na linha de vários filmes sobre origens. Fox queria que Jackson fizesse o papel de Wright, um mutante que tinha um ginásio, o que fazia de Jackson um candidato ideal. Jackson tinha uma luta pendente e não podia dividir seu tempo entre treinamentos e gravações. Portanto, teve que rechaçar o papel, que afinal de contas foi para will.i.am. O filme, como sabemos, não foi muito bem recebido. Portanto, talvez Jackson tenha se livrado de uma bala nessa situação. Esta teria sido uma estranha combinação, e não teríamos obtido um dos melhores filmes de 2019 se tivesse funcionado. Marvel repetidamente tratou de cortejar a Joaquin Phoenix para que entrasse ao universo Marvel de alguma forma. No início, era o favorito do estúdio para interpretar a Bruce Banner. Ele o rejeitou, e o rejeitou de novo ao estúdio quando estavam procurando o papel principal em Doutor Estranho. Quando perguntaram por que continuava rejeitando Marvel, disse que pensou que os papéis não seriam gratificantes. Viu o papel do Coringa muito mais desafiador. O papel daria a estátua de melhor ator no Globo de Ouro em 2020. Devido à natureza competitiva dos estúdios, seria pouco provável que Phoenix tivesse estado no universo Marvel e teria sido o protagonista de um filme de DC. Estamos muito agradecidos de que tenha escolhido Coringa. Apesar de ter se apropriado do papel, Scarlett Johansson não foi a primeira opção dos estúdios Marvel para interpretar a Viúva Negra no universo Marvel. Quando o papel foi introduzido em Homem de Ferro 2, o estúdio esperava que Emily Blunt fosse a que interagisse com Tony Stark no cinema. O que é mais surpreendente é que Emily Blunt inicialmente disse que sim e Johansson havia perdido o papel. Mas o que aconteceu? Bem, surgiram conflitos de horários. Blunt já havia assinado um contrato para fazer outro filme, As Viagens de Gulliver, de 2010, com
Jack Black e Jason Segel. Como já havia se comprometido com o filme, teve que rejeitar a Viúva Negra, apesar do potencial de estar num filme de Marvel. Não houve problemas. Na época, disse que os homens tinham melhores histórias no universo Marvel e que não sentia que a história fosse tão boa para o personagem. Obviamente, agora o universo Marvel é mais diverso e a Viúva Negra tem um filme que sairá em 2020. Giancarlo Esposito talvez seja a maior ameaça para Bebê Yoda nesse momento, e é conhecido por ser um dos vilões mais memoráveis da televisão por sua interpretação de Gus em Breaking Bad, mas também foi considerado para unir-se ao universo Marvel em certo ponto. A verdade, foi Esposito quem estava procurando ativamente um papel em Marvel, qualquer papel. Depois de falar com Marvel, estavam de acordo com sua paixão e assinaram um contrato por um papel que não foi revelado num programa de televisão de Marvel. Talvez nunca saibamos qual papel lhe ofereceram, mas um dos fatores-chave para que Esposito se negasse a fazer o papel é que era um papel numa série de televisão e não em um filme. Ao ver que os papéis das séries de televisão não chegam à tela grande, preferiu rejeitá-lo. Entretanto, não aplicou a mesma regra quando lhe ofereceram Mandalorian. No início dos anos 2000, Josh Hartnett era o destruidor de corações de Hollywood. Todos queriam tê-lo nos seus filmes depois dos sucessos de bilheteria de Falcão Negro em Perigo e Pearl Harbor. Com isso em mente, Hartnett realmente foi considerado para vários papéis de super-heróis, aos quais rejeitou. Era um dos preferidos para interpretar a Peter Parker nos filmes de O Homem-Aranha de Sam Raimi. Sua razão para isso é que não queria ser enclaustrado em certo tipo de papel pelo resto de sua carreira, receando que talvez perdesse grandes sucessos de bilheteria para sempre. Do mesmo modo, também rejeitou o papel de Super-Homem em Superman: O Retorno. Achamos que ninguém rejeitou 3 super-heróis diferentes na sua carreira, e muito menos 3 dos personagens mais importantes. Mas Josh depois seria o co-protagonista em Penny Dreadful, e quem sabe o teria feito ao aceitar um super-herói. Está bem. Seria assombroso e estranho ver a Matthew McConaughey num filme de super-heróis. O ator é um dos mais procurados no negócio. Portanto, os estúdios naturalmente gostariam de levar suas características para seus filmes. Tanto DC como Marvel se aproximaram a McConaughey para que fizesse um filme de super-heróis com eles. Marvel o considerou para interpretar o papel de Ego, o planeta vivo, em Guardiões da Galáxia Volume 2. Disse-lhe que não. Entretanto, sugeriu que chamassem a Kurt Russell. Obviamente, eles o fizeram e ele disse que sim. Quando lhe perguntaram por que rejeitou o papel, mencionou a crescente popularidade da franquia e o desejo do estúdio de trazer atores com grande renome aos filmes. O faria sentir como uma emenda. Mesmo que McConaughey normalmente evitaria os filmes de grande sucesso, ainda gostaríamos de vê-lo em um filme de Marvel, mesmo que fosse fazendo uma ponta. Sabem quem ganhou muito dinheiro e é lembrado com carinho pelos fãs? O filme de Deadpool. Sabe quem não lembra os fãs com carinho? X-Men Apocalipse. Mas além dos mutantes, qual é o denominador comum entre esses 2 filmes? A resposta para isso é Olivia Munn. Apesar de ser conhecida como Psylocke nos filmes de X-Men, a Moon foi oferecida o papel de Vanessa no filme de Deadpool. A razão para rejeitar este papel é simples. Vanessa não é uma super-heroína, enquanto que Psylocke tinha poderes. Moon não queria ser o bombom de um protagonista masculino e queria ser alguém que tivesse um impacto mais espetacular na narrativa em termos de poder em si. Psylocke definitivamente não era o papel secundário de nenhum personagem masculino. Não há dúvida de que todos os personagens do universo Marvel, Robert Downey Jr. aparentemente nasceu para interpretar o papel de Tony Stark. Ele se apropriou, não é verdade? Não podemos imaginar a mais ninguém fazendo o papel, não é? Acontece que Jon Favreau imaginou a outra pessoa interpretando a Stark. E esse ator era Sam Rockwell. Rockwell foi e fez a audição e era o preferido para interpretar o personagem. Até que Downey Jr. foi fazer a audição para o papel, obviamente. Favreau ficou tão impressionado com a audição de Rockwell que o levou em conta quando chegou o momento de interpretar o papel do vilão Justin Hammer em Homem de Ferro 2. Favreau se certificou de que seu candidato favorito pudesse colaborar no futuro. Falando de atores que se apropriaram completamente de seus papéis, sim, falamos de Wolverine. E é o caso de Hugh Jackman. Sem dúvida alguma, é o único australiano que pode interpretar um herói canadense que muitas pessoas acham que é norte-americano. Mas não é assim. Querem adivinhar a quem foi oferecido inicialmente o papel de Wolverine no filme original de X-Men? Te daremos uma pista. Seu nome é Russell Crowe. Crowe, entretanto, não aceitou o trabalho, dizendo que seu personagem no Gladiador, Maximus, usava um totem de lobo e não queria
deveria ter muitos lobos em seus filmes? Está bem, Russell. Você tem razão. Também disse que Wolverine e os X-Men eram desenhos animados e ele não se imaginava interpretando um personagem assim. Entretanto, ele sugeriu a Bryan Singer que fosse com Hugh Jackman. Jessica Chastain talvez seja parte do canon de Marvel graças à sua participação no fracasso diante a crítica e também comercial X-Men Fênix Negra, mas esse papel não foi sua primeira tentativa de fazer na família Marvel. Em Homem-Formiga, um dos grandes perfis do universo Marvel, sem duplo sentido, o papel da Vespa quase foi dado a Chastain antes de que fosse dado a Evangeline Lilly. Isso foi quando Edgar Wright estava encarregado do filme. Este não foi o único papel que Chastain deixou no universo Marvel. Também teve que rejeitar trabalhar com Downey Jr. em Homem de Ferro 3 por causa de problemas de horários. Ela confirmou seus problemas de horário e sua agenda apertada numa publicação de Facebook a seus fãs, desculpando-se por qualquer confusão e contratempo com eles. O papel terminaria sendo para Rebecca Hall e Chastain, tecnicamente, ainda não entrou no universo Marvel. Chris Evans teve muita sorte de ter interpretado a dois super-heróis em dois pontos diferentes de sua carreira. Antes de se apresentar como Capitão América, devem lembrá-lo como Johnny Storm no filme O Quarteto Fantástico. De forma interessante, o papel de Rogers poderia ter sido dado a qualquer outra pessoa, deixando fora esta façanha. Podem imaginar o John Krasinski de 2011 vestindo o escudo do Capitão América? É difícil de fazer, mas quase aconteceu. O papel de Steve Rogers no final foi dado a Evans, em parte graças à sua familiaridade com os filmes de gibis, como O Quarteto Fantástico e Scott Pilgrim contra o Mundo. Mas se Krasinski tivesse entrado no universo Marvel, não teria podido fazer Um Lugar Silencioso e sua sequela, nem Jack Ryan, de Tom Clancy, e sejamos realistas, nós fomos mimados com Krasinski na última década. X-Men Primeira Classe surpreendeu muito aos fãs, principalmente depois de Origens e o confronto final. Parte disso foi feito pelo bom elenco, que incluiu a Kevin Bacon como Sebastian Shaw, mas outro ator pesado quase pegou esse papel. O ator em questão é nada mais, nada menos que o próprio Bryan Cranston. Sim, Walter White em pessoa quase esteve num filme da Marvel. E por que não o fez? Preferiu fazer Drive, o filme policial de Ryan Gosling, que se transformou num filme favorito. Considerando que Cranston já tinha feito várias temporadas de Breaking Bad, podemos imaginar que estava canalizando sua energia a Sebastian Shaw. De novo, sem duplo sentido. Acham que Cranston tomou a decisão correta ou teria estado melhor em Primeira Classe? Pessoalmente, amamos Drive. E o que Kevin Bacon nos deu assim que, bom, a gente não tem problema nenhum. Quando se trata do personagem de Odan, um ator com formação clássica parece adequado para um personagem tão estoico, sábio e que também é profundamente defeituoso, razão pela qual Anthony Hopkins cumpriu o papel perfeitamente. Mas não foi a primeira opção do estúdio. Numa estranha revelação, soubemos que Mel Gibson também foi considerado para Odan. Gibson havia feito grandes papéis como William Wallace em Coração Valente e Max Rockenstansky nos filmes de Mad Max, mas começou a fazer algumas loucuras nos últimos anos. Quando perguntamos por que rejeitou o papel na entrevista com The Guardian, Gibson só disse o seguinte: "Não fiz. Sim, nos demos conta, Mel. Mas por quê? Não achamos que Mel Gibson tivesse feito um bom papel com Odan." Leave me alone. Zoe Saldana é uma das atrizes que se apropriou de seu papel no universo Marvel, tornando a sua Gamora, pelo que é difícil imaginar outra pessoa fazendo. Mas isso quase aconteceu. Sendo uma propriedade escura no momento, Marvel queria se arriscar quando se tratava de escolher os personagens do filme dos Guardiões da Galáxia. Para o papel de Gamorra, Olivia Wilde era uma das favoritas para interpretar a assassina de pele verde. Wilde finalmente rejeitou o papel, citando sua agenda apertada. Ia fazer 7 personagens em 2013, que foi quando foi feito o filme dos Guardiões, e parece que essa foi a razão. E sim, estava muito ocupada. Mas tudo saiu bem no final, já que Marvel eventualmente contratou Saldanha e os demais, e isso, bom, a gente já conhece a história. Você acha que Wilde teria sido uma grande Gamorra ou tiveram sorte de escolher Saldanha? É possível que todos conheçam o nome de Chris Hemsworth agora, mas era um ator desconhecido naquele momento. Apareceu brevemente em Star Trek e em A Trilha, por exemplo, o que fala bem de sua audição, considerando que o estúdio podia ter elegido um ator muito mais conhecido no momento. Talvez não tinha obtido o papel, mas o ator de True Blood e Big Little Lies, Alexander Skarsgård, esteve realmente perto de interpretar Thor, o que teria sido genial, sabendo-se que ia compartilhar a tela grande com seu pai. No final, foi Marvel quem decidiu não seguir trabalhando com Skarsgård. Preferiram o que Hemsworth ofereceu para o personagem.
Vocês acham que Skarsgård teria sido um bom Thor e Marvel fez uma boa escolha com Hemsworth? Já dissemos que Sam Rockwell estava na lista dos favoritos do estúdio para interpretar Tony Stark, mas há mais história nisso do que parece. Marvel tinha vendido os direitos de muitos de seus personagens, sabendo que o Homem de Ferro um dia sairia. O estúdio começou a trabalhar nos conceitos e nos esboços desde o princípio, com a esperança de que o filme de Homem de Ferro um dia se tornasse realidade. Este filme promessa passou por muitos escritores e diretores em seus primeiros dias, e um dos produtores que se uniu a ele no seu momento era o próprio Tom Cruise. Isso foi há muito tempo e o ator finalmente cansou de esperar a revogação dos seus direitos. Portanto, apesar de sua precoce participação, nunca esteve tão próximo de ser o Homem de Ferro. Jason Momoa percorre um longo caminho desde seus dias em Baywatch. Depois de seu sucesso em Game of Thrones, naturalmente muitos estúdios se aproximaram dele. Um deles foi Marvel, que procurou o guerreiro Dothraki para seus seguintes projetos. Você pode adivinhar qual deles? Seria interessante saber qual teria sido o resultado, mas Jason Momoa foi considerado para o papel de Drax nos filmes de Guardiões da Galáxia. Ele o rejeitou porque achou o personagem brutal e violento fisicamente, muito parecido a Khal Drogo e a Conan o Bárbaro. Entretanto, como sabemos, a sorte favorece os audazes e não levou muito tempo para que Momoa fosse oferecido outro papel de super-herói, e este foi Aquaman. O benefício deste papel que ele aceitou foi que estaria protagonizando seu próprio filme. Quem teria pensado nisso, não é? Good night, tiny humans. Esses são os 20 atores que rejeitaram ou deixaram de passar por um papel num filme da Marvel. Com quem você acha que Marvel acertou na sua escolha? Conte pra gente o que você pensa nos comentários abaixo. E, por favor, não esqueça de dar um like a este vídeo e inscrever-se no canal para mais vídeos como este na sua lista de reprodução todos os dias. Muito obrigada por assistir!